Vamos sentar e abrir em Romanos capítulo 10. Semana passada falamos sobre o versículo 4, que o fim da lei é Cristo. Mas vamos começar a leitura no versículo 8. Vamos ler de 8 a 15. Vamos ler com cuidado, a gente tem que entender isso claramente. Ele faz a pergunta no versículo 8, Romanos 10, 8. Porém, que se diz? Aí ele fala: a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que crê não será confundido. Pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que é o mesmo, que mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Agora preste atenção. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: conformosos são os pés do que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedecem ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou em nossa pregação? Então vem a tônica de hoje. E assim, a fé vem pela pregação ou pelo ouvir, depende da tradução. E a pregação e o ouvir vem pela palavra de Cristo. Então é justamente isso que nós vamos tratar hoje. Como é que a fé vem? Como é que a fé vem? Ele diz: a fé vem pelo ouvir ou pela pregação, e a pregação vem pela palavra de Cristo. Então, eu já falei muito isso aqui, vamos falar. A fé é aliada ao conhecimento. A fé, ela é produzida por informações da palavra de Deus. Então eu tenho que ter clareza sobre isso. A fé é uma coisa crescente dentro do meu coração. Por exemplo, eu ouvi Jesus Cristo e eu aceitei, eu recebi. Recebi como único e suficiente Salvador. Efésios 2 diz o quê? Que pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é um dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Então a fé inicial é isso. Um dia eu criei em Jesus Cristo, aconteceu dentro de mim, e eu recebi como único e suficiente Salvador. Nasci de novo, fui salvo, me tornei um filho de Deus. Eu nem conheço isso direito, eu só sei que eu criei no Salvador e fui salvo. E agora? Agora é um processo de disciplina, de aprendizado. Essa pessoa precisa aprender tudo aquilo que o Salvador fez por ela. Aprender o que é o Evangelho. São anos de trabalho, de formação aqui dentro, para que ela vá crescendo. Ela vai ouvindo e a fé vem. Ela vai ouvindo e a fé vem. Ela vai ouvindo e a fé vem. Na medida que ela for crescendo no conhecimento, ela vai crescendo na fé. Por quê? Porque ela só aceitou Jesus como Salvador. Ela conheceu isso. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Foi salva. Agora começa uma grande construção na vida de fé dela. Ou seja, ela precisa começar a aprender tudo que esse Salvador fez por ela. Ela precisa começar a aprender o que é o Evangelho, o que é ser salvo, o que é ser um filho de Deus. Todo esse processo das cartas de Paulo, da Nova Aliança, do Novo Testamento. E assim
a fé, na medida que ela vai recebendo isso, aprendendo e ouvindo, a fé vem. Um dia ela descobre o que é nascer de novo. Ela foi salva, mas não sabe o que é nascer de novo. Então ela começa a ouvir sobre o novo nascimento, todo aquele processo da queda do homem. É um processo longo. Então ela vai ouvindo isso e a fé começa a brotar, a fé vem. Vocês estão entendendo? E aí ela vai entender, ela vai começar a ouvir sobre a justificação, ela não sabe nada. Então aí no começo ela vai ouvindo e a fé vem. Como que vem? Pelo ouvir, pela pregação, pelo ensino. Então uma coisa que vai crescendo, aí ela vai entrar na reconciliação. Aí ela vai entrar na justificação, na redenção, no selo do Espírito Santo, na graça de Deus. São anos de trabalho, de disciplina, de aplicação, para que a fé venha, ela vai entender isso. Vocês estão entendendo ou não, queridos? Por isso, a grande responsabilidade de quem prega, presta atenção. Quem prega geralmente é um mestre, é um pastor, é um doutor, conforme está ali em Efésios 4, os dons ministeriais. Então, olha a responsabilidade de quem prega e ensina, em formar, em trazer a verdade para essa pessoa crer e explorar pela fé tudo aquilo que a verdade do Evangelho traz. É um trabalho cuidadoso, delicado, porque quem prega, ele pode escravizar uma pessoa naquilo que ele fala, ou soltá-la definitivamente da escravidão. Aquele que prega pode trazer informações de manipulação na vida de uma pessoa que vão escravizá-la décadas da vida dela com um falso evangelho. Ou ele pode trazer a verdade que vai libertar essas pessoas e vai libertá-las mesmo por décadas. Ela vai conhecer a verdade. Então é uma grande responsabilidade. Pregar o evangelho não é vir falar qualquer coisa. Tá na frente de uma igreja não é fazer festinha, dá glória, grita, tudo maravilhoso. Não, não é. Porque você está tratando com vidas. E aquilo que você puser dentro delas vai ser a fé que elas vão ter anos da vida dela. Se elas estão numa igreja que só fala campanha, prosperidade, demônio, se ela ficar 10 anos dentro do lugar assim, vão ser 10 anos que isso vai entrar na cabeça dela, vão escravizá-la, privá-la de entender o evangelho. Mas se ela estiver num lugar que logo no começo vão mostrar o que é o evangelho para ela, então vai levar ela para um rumo de liberdade. Então a fé vem. Como? Pela palavra de Deus. Então, meus irmãos, olha a responsabilidade de você estar num canal de televisão falando. Eu quero que você entenda isso comigo. Vamos supor que seu auditório é só 40 pessoas. Olha a responsabilidade de você estar falando para 40 pessoas. O que você está falando? Como é que você está educando? O que você está pondo dentro das pessoas? No começo eu já disse, você pode pôr coisas que vão escravizá-la há anos dentro da cabeça delas, porque o crente novo, ele não sabe de nada. O que se for falado para ele é o que ele vai acreditar. Vocês estão entendendo? Se você puser tradição na cabeça dele nos primeiros anos de vida espiritual, é o que ele vai ser. Se você puser lei durante os 5, 10 primeiros anos de vida, é isso que ele vai crer. Você está privando ele de conhecer a verdade do evangelho. Olha como é sério isso. Mas se você mostrar a verdade com calma, na pregação, no ensino, então a fé vem. Vocês estão entendendo? Vem pelo ouvir, pela pregação. Agora, olha o versículo que fala. Olha, uma coisinha pequena, porém importante.
A fé e a pregação e o ouvir vem pela palavra de Cristo. Não vem pela palavra de Moisés, não vem pela palavra de Sansão. Pela palavra de... O que é a palavra de Cristo? É o Evangelho. Depois que ele veio, o que ele deixou para ser pregado? Então eu lido com bastante pessoas, além de vocês, pessoas de fora. E como tem gente complicada, duvidosa, destruída dentro da igreja. Para uns, a igreja se tornou um lugar de destruição. Sabia disso? Confusa pelas doutrinas que aprendeu. Presas, uma mente presa para entender o básico do Evangelho. Pelos anos que ficou dentro de uma igreja de lei, foi mais destruída do que construída. Pessoas supersticiosas porque ficaram em locais que só falavam de demônio e davam coisa orada e só pregaram superstição na vida delas. E para entender o Evangelho é uma dificuldade, para entender a graça, o perdão, a salvação é uma dificuldade. Olha como está a fé delas, uma coisa pervertida, longe da verdade. Então nós estamos vivendo um tempo onde essa fé pervertida é o que mais estão se pregando e fazendo pelos meios de comunicação. Acredita nisso ou não, queridos? É o que mais estão se fazendo. Então, o que Paulo diz? A fé vem pelo ouvir. Por isso que a pessoa precisa, olha, eu repito muito isso. Você está aqui comigo já há bastante tempo, você pode olhar para mim e falar assim, ó, eu já sei muito. Mas a fé vem. Até onde vai esse muito que nós estamos sabendo? A fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Cristo. Entende? Então, a pessoa se converte, ela vem para a igreja com uma cabeça confusa, atrapalhada, religiosa ou não. Só o Evangelho é que pode entrar na mente dela e soltando as prisões, as fortalezas, a religiosidade. Dependendo da igreja que ela entrar, ela se torna pior ainda, ela se torna mais escravizada ainda do que era quando não conhecia a igreja. Então olha o trabalho longo de pregação, de ensino, de pregação, de ensino. Até que tudo aquilo vai soltando. Sabe quando cria uma casca de lama e você vem com uma espátula? Aí você vai passar, você tira aquelas coisas assim, sai até um rolo de lama assim, ó. Aquilo sai para você limpar o chão. Já fez isso? É assim que as pessoas chegam na igreja, com uma mente com muita lama. Então você tem que ir raspando, tirando aqueles rolos, até aparecer a parte boa, limpar tudo aquilo da mente delas. E como isso é feito? Através do ensino da palavra de Deus. E assim a fé vem ouvir a palavra de Cristo, ouvir a palavra de Cristo, ouvir a palavra de Cristo. Vocês entendem que é trabalhoso, meu irmão? É trabalhoso isso? Sim ou não? Então vamos... Eu queria falar mais, mas vamos para a palavra de Deus. Romanos capítulo 1, vamos lá, nós já passamos por isso. Olha lá, Romanos 1, 16 e 17. O que Paulo fala? Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê, primeiro do judeu e também do grego. Então, quando Paulo fala que o Evangelho é poder de Deus, Paulo não tem na mente dele nada da lei. Ele não tem na mente dele, falando do Evangelho, nada de Moisés, nada da história de José, nada da queda das muralhas de Jericó, nada do Elias que fez cair fogo do céu. Ele não tem em mente nada da velha aliança. Ele descobriu o Evangelho, então ele fala: não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação daquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. E ele diz: visto que a justiça de Deus se revela onde? Aonde se revela a justiça de Deus? Na lei ou na graça? No velho ou no novo? No novo. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho. Aí ele fala assim, ó:
de fé em fé, como está escrito. O justo, quem é o justo? Já te expliquei o que foi justificado. Como que ele vai viver? O justo viverá, ele vai viver por meio da fé. Então ele fala assim, ó, de fé em fé, dando a entender o quê? Que a fé é uma coisa progressiva, é uma coisa que vai crescendo de fé em fé. É como se eu estivesse subindo alguns degraus, né? Você vai subindo e você, conforme você vai subindo degraus, você vai ficando mais alto, e você vai vendo a coisa de um lugar mais alto, diferente. Os primeiros degraus você enxerga, está tudo ainda no mesmo nível. Mas se você subiu 100 degraus, lá em cima a tua visão é outra. Você vê o horizonte mais longe. E se você subiu 1000 degraus, você está muito alto, vendo muito lá de cima. É totalmente diferente dos primeiros degraus. Então ele fala assim, a fé de fé em fé, significa o quê? Que eu vou aprendendo, eu vou chegando numa dimensão de fé, do conhecimento. E eu vou aprendendo, então eu vou subindo degraus, eu vou crescendo. A fé vem. Vocês estão entendendo ou não? Então, conforme eu vou subindo os degraus, a minha visão do Evangelho de Deus vai mudando. Eu vou enxergando mais fundo, mais longe, mais alto, de fé em fé. A nossa vida, presta atenção, a nossa vida, nós vamos viver por meio daquilo que acreditamos. Viver, hein? Olha como engloba toda a nossa vida. Viver, o justo viverá por meio da fé, de fé em fé. Então, quanto mais eu vou aprendendo a palavra, eu vou subindo degraus, vou enxergando de fé em fé. Está bem claro isso, meus irmãos? Então, você pode achar que sabe tudo da justificação, e eu também. Mas tem coisas ainda que no Espírito não se abriu para a gente ver a grandeza da justificação. A gente pode achar que conhece bem da redenção, mas lá no Espírito, por revelação, tem coisas que ainda falta para a gente ver a grandeza. Então, o Evangelho é o poder de Deus, o justo vai viver por meio da fé, e a fé é isso, de fé em fé. Então, cada vez que eu prego, estou diante de vocês e ensinar a palavra para vocês, qual é o objetivo do meu coração? É que vocês cresçam na fé, vejam, enxerguem cada vez mais, porque eu sei que quando vocês estiverem bem maduros, nada mais abala vocês, nada mais. Vocês conhecem a verdade, estão libertos mesmo. Então, qual é o objetivo de quem ensina? Levá-los ao aperfeiçoamento, a uma compreensão da palavra tão profunda que ele tem uma visão clara da grandeza de Deus e de quem é Jesus Cristo. Então todas as coisas fracas caem, tudo que é religioso cai, tudo que é tradição cai, tudo que é falso evangelho é despedaçado, Visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo, ele vai viver por meio daquilo que ele acredita. E como é que a fé vem? A fé vem pelo ouvir, né? Não se cansa, a nossa alma ela se cansa. Se você pegar um texto bíblico e ler 10 vezes, chega uma hora que você vai ler aquilo de novo, a tua mente traiçoeira vai falar assim, não, mas é a mesma coisa, eu já li 10 vezes. Não caia nisso. Aquilo é uma constância em cima daquilo, até se aprofundar o máximo possível daquilo que você está vendo na palavra de Deus. Então a fé vem pelo ouvir, e a pregação vem pela palavra. Então, o pessoal vai falar assim, grande fé, fé poderosa. Mas, meu irmão, a fé verdadeira é a fé bíblica. A fé poderosa, ela é 100% nas Escrituras, não é por invenção de pessoas. Então, para mim, uma fé poderosa é aquela que viu o Evangelho e compreende e crê. Isso é uma fé poderosa para mim. Agora,
Para eles, fé poderosa é criar coisas loucas, fazer coisas atrapalhadas, que não tem nada a ver com a Bíblia. Isso não é a verdadeira fé. Tem nada a ver com a verdadeira fé. Então, para se tornar um homem e mulher de fé, leva tempo. Eu tenho que aprender e viver, aprender. Deus vai descortinando diante de mim o Evangelho, eu vou entrando nisso e cada vez mais livre, mais convicto, mais maduro, mais consciente, e estou subindo os degraus, e estou indo, e estou caminhando, e estou enxergando. Essa é uma pessoa de fé. Agora, fé sem palavra não é fé, é coisa estranha. Fé e conhecimento, eles andam juntinhos, ó. Juntinhos com a palavra de Deus. Então, conforme eu vou aprendendo, a minha fé vai crescendo. É uma coisa que anda junto. Fé não é fazer tolice. Tinha um exemplo que eu gostava muito antigamente, que alguém ilustrava a fé. O pregador dizia assim: o pai tinha um porão na casa dele. Você vai ver que tolice, parece bonito, mas não tem nada a ver. O pai tinha um porão na casa dele, aí, bem fundo. Aí o pai desceu lá no fundo e a lâmpada queimou e ficou escuro. Aí o filho veio na porta do porão, que era uma escada que descia, e falou: pai, o senhor está aí? Ele falava: tô. Aí ele dava exemplo: pode pular, meu filho, que eu te agarro. Pai, mas eu não estou te vendo. Mas pula, não precisa me ver, eu estou aqui. É o pulo no escuro, tolice, não tem nada a ver com fé isso aí. Fé não é pular no escuro, pular numa coisa que você não sabe, que você não está vendo, não tem nada a ver. Não é, isso é tolice. Fé é o conhecimento da palavra de Deus. A coisa é clara, tá? Não tem escuro. A fé verdadeira está escrito, eu compreendi, tenho revelação, creio. Isso é a fé verdadeira. Não é pular. A criança ia pular, não estava vendo o pai, mas acreditava que o pai ia abraçar ela. Mas ela não estava vendo nada. Não é pular no escuro, não é fazer tolice. Tudo bem? Estamos indo? Então vamos... agora vamos lá para Filipenses. Filipenses capítulo de número 1. Então, a partir do versículo 27, existe a fé evangélica, produzida pelo Evangelho. Essa é a fé que nós temos. Então, Paulo fala assim, Filipenses 1, 27. Vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo. Olha lá. Como que eu tenho que viver acima de tudo por um modo digno do Evangelho de Cristo? Para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, a lá que estáis firmes, em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos. Por quê? Pela fé evangélica. O que é a fé evangélica? A fé produzida pelo conhecimento do Evangelho. Então, Paulo fala: viva acima de tudo do modo digno do Evangelho, para que, ou indo ver-vos ou estando ausentes, eu ouça no tocante a vocês que vocês estão firmes, em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Por isso que esse negócio de pessoa para de vir na igreja, não, eu não vou mais na igreja, eu vou ficar na internet, eu vou ficar lá em casa, eu vou seguir Jesus de casa. Não, nós temos que lutar juntos pela fé evangélica. Temos que congregar, estarmos juntos. Vocês entendem ou não? Juntos, nessa mesma fé, como uma só alma, um só espírito, lutando juntos por esta fé evangélica. A fé é produzida pelo Evangelho. Então, se a pessoa quer ficar em casa, fica, mas ela tem que ter uma participação com outros irmãos, com a mesma fé, com a mesma compreensão, na mesma fé evangélica. Não dá para viver longe. Agora não vai numa igreja que prega tudo ao contrário do que você crê. Tem que ser um lugar que fala a linguagem daquilo que você acredita. Mas viver isolado, isso não é bom. Então, Paulo fala, lutando juntos pela fé evangélica. Aí ele diz lá, ó, e que em nada estáis intimidados pelos adversários,
Pois o que para eles é prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele. Pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda ouvis que é meu. Então Paulo fala, viver o evangelho acima de tudo, do modo digno, lutando juntos por esta fé evangélica. É por isso que nós precisamos estar juntos, vir domingo, vir no estudo. Por quê? Porque isso nos dá força, nós estamos na mesma fé, na mesma compreensão, né? Caminhando juntos, frequentando juntos, um grupo de pessoas que estão crendo no evangelho, caminhando, indo para frente. Entende isso ou não? Presentes, não é verdade? Presentes, estamos aqui nesse espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé produzida pelo evangelho. Então, quanto mais eu ouço o evangelho, e assim a fé vem, ela vem pelo ouvir a palavra de Cristo. Então vamos lá agora, Judas, o penúltimo livro da Bíblia. Vamos ver as orientações que nós temos dos apóstolos. Versículo 13 e 4. Judas só tem 25 versículos. Então vamos lá, versículos 3 e 4. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue a quem? Entregue aos santos. Então, o que Judas está dizendo? Ele se correspondeu com eles, exortando-vos a batalhar, a lutar com muita diligência por esta fé que uma vez foi entregue aos santos. Quem são esses santos que ele se refere? A igreja, os salvos, os justificados. Então ele está dizendo que Deus entregou esta fé evangélica para cada um de nós, que nós temos que batalhar com diligência, com cuidado, batalhar diligentemente pela fé. Por quê? O que já estava acontecendo naquele tempo? Olha lá, ele diz: pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios, o que fizeram com a graça de Deus? Olha, que transformaram em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano Senhor Jesus Cristo. Então, quem são essas pessoas que se infiltraram no meio da igreja? Criaram uma... O que é essa libertinagem que ele está dizendo? Essas falsas doutrinas. Imagina, eu recebi um vídeo essa semana, um pastor de televisão lá, só que ele está lá no Rio, a igreja é também aqui, ele lá conclamando, convocando toda a igreja com um monte de saquinho de cimento, meus irmãos, um montão de saquinho de cimento, dizendo que é o cimento orado, ungido, abençoado, o cimento para você levar para a sua casa própria, para o seu negócio. E ainda falava, só aqui que nós fazemos esse reboliço. Que cimento ungido, levar cimento ungido para o seu negócio, para a sua casa própria, o que é isso? Então, é o que você vê, olha. O que eles fizeram? Transformaram em libertinagem, uma coisa libertina, sem sentido, a graça de nosso Deus, e negam. Como é que eles negam? Não falam a palavra da cruz. Negam o nosso único soberano Senhor Jesus Cristo. Eles negam Jesus Cristo. Então o que Judas está dizendo? A gente tem que batalhar pela fé, com diligência, cuidadosamente, juntos, não é? Pois esses indivíduos já se introduziram naquele tempo. Imagine se Judas estivesse vivendo nos dias de hoje. Imagine se ele estivesse nos dias de hoje, ou Paulo estivesse vivendo nos dias de hoje e vendo esse tipo de igreja que está na mídia, que não é igreja, que é uma religião evangélica perniciosa, explorativa e mentirosa. Imagine o que ele iria escrever. Então, você tem que zelar por isso que você crê.
Zelar, eu estou dizendo, não é ficar brigando com as pessoas, mas é estarmos juntos, acreditando, trabalhando, né? Se esforçando, andando nessa mesma direção, diligentemente, repudiando toda e qualquer coisa falsa que tenta entrar na igreja. Repudiando mesmo. Entende isso ou não? Bom, já que falaram dessa libertinagem, vamos ali para 2 Timóteo. 2 Timóteo, volta um pouquinho, está antes de Hebreus. 2 Timóteo, capítulo 2. Eu quero ler desde o versículo 1, mas a tônica é o versículo 18. Só para você entender o que Paulo está dizendo. Olha o que ele diz. Está dizendo para Timóteo. Timóteo é um jovem ministro, um jovem pastor, e Paulo está conversando com ele, escrevendo para ele. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Olha lá. E o que da minha parte ouviste, a fé vem pelo ouvir. Através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. Lembra-te de Jesus Cristo ressuscitado entre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho, pelo qual estou sofrendo até algemas como malfeitor. Contudo, a palavra de Deus não está algemada. Por esta razão, tudo suporto por causa dos eleitos. Olha lá. Tudo suporto por causa... Quem são os eleitos? Os chamados segundo o propósito de Deus, os que vão entender o evangelho, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus com eterna glória. Fiel é esta palavra: se já morremos com ele, também viveremos com ele. Se perseverarmos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, ele por sua vez nos negará. Se formos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Olha lá, se formos infiéis, ele permanece fiel, ele não pode negar-se a si mesmo. Agora ele vai dizer: recomenda estas coisas, dá testemunho sobre todos perante Deus, para que evitem contendas de palavras que para nada aproveitam, exceto para a subversão dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Evita igualmente falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se incluem Himeneu e Fileto. Estes se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou, e estão pervertendo a fé alguns. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. Mais, aparta-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Até aí tá bom. Versículo 18. Se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou, e estão pervertendo a fé de alguns. Naquele tempo já tinha gente que tinha deixado o evangelho, se desviado da verdade, pregando coisa estranha e pervertendo a fé de alguns. Estamos falando que Judas falou para batalhar diligentemente pela fé. Se introduziu inimigos que transformaram a graça em libertinagem. Esses aqui estavam pervertendo a fé de muitos. E o que mais nós vemos hoje, meus irmãos, preciso repetir isso muito, é a perversão da fé. Essa turma da mídia levando a acreditar em coisas que não é o evangelho. Você já viu isso claramente comigo, sim ou não? Então, olha quanta gente está na mão deles com uma fé pervertida, afirmando coisas que não é o evangelho. É a libertinagem da graça de Deus. É o que nós estamos vendo diante de nós com nossos próprios olhos. Então Paulo fala: Timóteo, seja um obreiro que não tem que se envergonhar.
Apresenta-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem que se vergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Como é que ele vai ser um obreiro que não tem que se vergonhar? Que maneja bem a palavra da verdade? Aprendendo, insistindo, ouvindo. A fé vem como? Pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Vocês estão entendendo? Olha o coração do apóstolo falando para Timóteo. Está bem claro isso na sua mente? Vamos para outros versículos. Nós já lemos Judas. Você está em 2 Timóteo. Vamos para 1 Timóteo. 1 Timóteo capítulo 6. Volta aí um pouquinho. Versículo 12. 1 Timóteo 6, 12. Ele fala assim, desde o 11: Tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas. Vamos ler quais coisas que Paulo está dizendo para Timóteo fugir. Vamos no capítulo 6 começar a ler no versículo 3. Olha lá. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, e com o ensino segundo a piedade, olha lá, o que ele fala? Olha lá, é enfatuado. Olha, se alguém não concorda com as palavras do Senhor Jesus Cristo, o Evangelho e o ensino segundo a piedade, é enfatuado, nada entende, mas tem mania por questões de contendas de palavras, de que nascem invejas, provocações, difamações, suspeitas malignas, altercações sem fins, por homens cuja mente é pervertida, e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento. Agora, olha isso. Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento em com que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Agora Paulo fala para Timóteo: tu, porém, homem de Deus, foge destas coisas. Antes segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. E agora ele fala o quê? Combate o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna para a qual foste chamado, de quem fizeste boa confissão perante muitas testemunhas. O que Paulo fala? Combate o bom combate da fé e toma posse da vida eterna. Foge dessa conversaiada. Foge do amor ao dinheiro, dessas pessoas que têm a mente pervertida e pensam que o evangelho é fonte de lucro, que a piedade é fonte de lucro. Foge de tudo isso, combate o bom combate da fé e toma posse da vida eterna. Como é que eu vou combater o bom combate da fé? E assim a fé vem. Eu vou ouvindo o evangelho, ouvindo, a fé vem. Pelo ouvir a palavra de Deus. Vou ter uma convicção aqui dentro e vou combater esse bom combate da fé. E tomar posse da vida eterna. Entende isso? É simples isso, não é? Nós começamos como? Como é que a fé vem? A fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Cristo. Vamos ver na 2 de Timóteo, é a seguinte lá, o que Paulo está dizendo. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 6. Paulo já está bem velho, já está chegando no finzinho do seu ministério. Ele diz: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a... Por que ele fala guardei a fé? Ele guardou a fé do evangelho que ele pregou. Tanta coisa é anunciada que quer levar as pessoas a se desvirtuar da verdadeira fé. Mas Paulo combateu o bom combate, ele completou a carreira
e guardou a fé. Então é isso que temos. Aconteça o que acontecer, haja o que houver, não interessa se lá tem 5, 10, 15 mil pessoas, não interessa, o que importa é combater o bom combate e guardar a fé evangélica, guardar, completar a nossa vida aqui, guardando a verdadeira fé. O resto tudo vai passar, não interessa. Então Paulo já está velhinho, lembrava de todas as igrejas que ele fundou, o encontro que ele teve com Jesus Cristo na estrada de Damasco, tudo que ele pregou na igreja, ele sabe que está no fim do ministério. Ele vai deixar tudo isso, não vai poder mais continuar. Então ele diz, eu combati o bom combate, eu completei a minha carreira. Está cumprido tudo o que eu tinha que fazer. E nesses anos todos ele guardou a fé. E depois ele diz, já agora, versículo 8, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, o resto do juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vida. Então, guardar a fé, ninguém nos tira disso. Pode acontecer um problema, pode haver um desemprego, pode haver uma morte de um ente querido na família, pode haver o que for. Combate o bom combate, guarda a fé. O que eu mais vejo é qualquer coisa que acontece triste com a pessoa, preocupante, a pessoa larga a igreja, vai embora, cai, é sinal que nunca creu em nada, não sabe combater o bom combate da fé. Primeiro problema familiar que tem, desaparece, não quer mais saber de igreja, nunca creu e nunca entendeu a fé. A pessoa está enquanto está tudo bem. Qualquer crisezinha, qualquer problema, larga tudo. Nunca acreditou em nada, meus irmãos. Não combateu o bom combate, não guarda a fé. Ouviu e não serviu de nada aquilo que a pessoa ouviu, de nada. Aceita isso? Agora vamos lá. 2 Tessalonicenses, capítulo 3. Capítulo 3, vamos ler desde o versículo 1. Finalmente, irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como também está acontecendo entre vós, para que sejamos livres dos homens perversos e maus, porque a fé não é de todos. A fé não é de todos. Todavia o Senhor é fiel, Ele vos confirmará e guardará do maligno. Então a fé não é de todos, não espera que todo mundo que se diz evangélico vai ter essa fé evangélica. Não vai, a fé não é de todos. Muitos vão ficar anos e anos com uma fé pervertida, porque teve informação pervertida. A fé não é de todos, não são todos que vão crer nessa fé limpa da graça de Deus. O fundamento dela é Jesus Cristo, essa fé evangélica. Não são todos. Eu vou dizer uma coisa para você, são poucos, essa que é a verdade. A fé não é de todos. Versículo 3, todavia o Senhor é fiel, olha lá, Ele vos confirmará e guardará do... Ele vai nos guardar do maligno. Guarda ou não guarda? Aquele que é nascido de Deus, Deus guarda o maligno? Não lhe toca. A fé não é de todos, meu irmão. Olha, nesses anos que nós estamos aqui na igreja, várias pessoas já passaram por nós, mas a coisa mais triste é depois ver alguém que passou por nós e voltar para trás. Voltar para aquele velho pentecostalismo. Vocês estão entendendo? Voltar como se nunca tivesse ouvido o evangelho. Voltar para trás é a pior coisa que existe. Ouviu, não creu em nada, regrediu e voltou para trás. Efésios capítulo 4. Vamos lá, Efésios capítulo 4.
Então, vamos ler desde o versículo 1, diz assim: Rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação que fostes chamados, com toda humildade, mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Agora olha lá, há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados uma só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Por que ele fala uma só fé? Que fé é essa? A fé produzida pelo Evangelho é uma coisa só. Vocês entendem? É uma só fé. Então a fé vem pelo ouvir. Quanto mais eu vou ouvindo do Evangelho, da graça de Deus, entendendo as obras da cruz, os benefícios que Cristo trouxe para mim e me deu de graça, quanto eu mais vou conhecendo o sacrifício perfeito, a pessoa de Jesus Cristo, quanto mais eu vou ouvindo e aprendendo, a fé vem. Essa é a fé evangélica, a fé que salva, que liberta realmente. A fé que Paulo fala para Filipenses, como uma só alma, um só pensamento, lutando juntos pela fé evangélica. Entende? Existe muito tipo de fé sendo pregado. Fé na água, fé no homem, fé no líder, fé. Isso não é a fé bíblica. A fé evangélica é produzida pelo conhecimento da palavra de Deus. Outro versículo, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13. Versículo 1, vamos ler desde o versículo 1, mas a tônica é o versículo 5. Esta é a terceira vez que vou ter convosco. A igreja dos Coríntios deram muito trabalho para Paulo. Esta é a terceira vez que vou ter convosco, por boca de 2 ou 3 testemunhas, toda a questão será decidida. Já o disse anteriormente e torno a dizer, como fiz quando estive presente, pela segunda vez, mas agora estando ausente. E digo aos que outrora pecaram e todos os mais, que se outra vez for, não os pouparei. Posto que buscais prova de que em mim Cristo fala, o qual não é fraco para convosco, antes é poderoso em vós. Porque de fato foi crucificado em fraqueza, contudo vive pelo poder de Deus. Porque nós também somos fracos nele, mas vivemos com ele para vós outros pelo poder de Deus. E aí ele fala: faça um exame, examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estás reprovados. Então Paulo fala: faça um exame lá em você, prove isso, né? Veja se está realmente na fé, se é que já não é uma pessoa reprovada, uma pessoa que não creu em nada. Vocês estão entendendo? Então, meu irmão, você já me ouviu muito? A pessoa chega, recebeu Jesus, chegou na igreja, começa um grande trabalho de construção na vida dela. Se ela for parar numa igreja que vão pregar o evangelho, a verdade, ela será uma pessoa saudável. Ela vai ouvir, a fé vem, ela vai crescer de fé em fé, vai amadurecer. Ela vai usufruir dos benefícios da cruz pela fé. A fé vai ser a vida dela, ela vai viver, ela é justificada, ela é justa. Vai viver por meio daquilo que ela acredita, ela vai viver. A nossa vida é aquilo que nós acreditamos. Ela vai enxergar, ela vai aprofundar-se, ela vai ficar guardada da fé falsa, dos falsos apóstolos, dos falsos profetas.
ela vai ser uma pessoa guardada, porque a palavra é nossa proteção, ela nos guarda. Ela vai ter saúde, vai crescer, se desenvolver, amadurecer. Quem sabe um dia não vai ser chamada para pregar essa fé. Mas se essa pessoa um dia encontrou e recebeu Jesus, e foi parar numa igreja da lei, presta atenção, numa igreja que só faz campanha, é voto, só fala de diabo e riqueza, e na hora da pregação lê uma coisinha, depois campanha, não ensina nada. Você quer ver se uma igreja é boa? Primeira coisa que você tem que saber, qual é o centro da fé da liderança da igreja? É Cristo ou é um monte de outras coisas? Se for Cristo, tem sinal de igreja boa. O que essa liderança prega e forma o povo? Em quê? Se é só Velho Testamento, lei, campanha e jugo, não é uma igreja boa. Se é uma igreja que prega o evangelho de verdade, é uma igreja boa. Não interessa se tem 20 mil pessoas lá dentro. Eu quero ouvir o que esse homem prega. Só lei para mim não serve. Essa gente toda está escravizada. Não, mas ele revela cada coisa e aparece demônio. Não serve, ele está na velha aliança. Então imagine aquele crente que aquela pessoa encontrou Jesus sincera, não sabe nada, cai numa igreja de lei, de jugo, de escravidão, de norma, de tradição, de judaísmo, de campanha, volta, só fala em prosperidade, demônio, supersticiosa. Olha como ela vai ser, isso vai ser posto na cabeça dela, no coração dela, na mente dela. Depois de muitos anos ela é um produto de tudo isso. Quando um dia ela ouvir uma verdadeira mensagem do Evangelho da graça de Deus, é coisa estranha. Por quê? Porque a fé que ela tem é aquilo que puseram na cabeça dela. Ela vai rejeitar veementemente a verdade. Olha as fortalezas na mente dela, no coração, nas emoções. A verdade vai chegar, mas ela é incapacitada de compreender. Ela está com a mente totalmente, com o Evangelho encoberto diante dela. Olha a diferença no produto final de quem ouviu o Evangelho e foi liberto, de quem acha que é liberto e ficou numa igreja de jugo de escravidão. Foi destruída. Ela não tem nem certeza da salvação, não tem nem certeza se é salva, não tem nada de certeza que foi liberta do império das trevas. Ela está num cativeiro. Então o que Paulo diz aqui, meus irmãos? Provai a vós mesmos. Olha lá dentro, faça um exame. Examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Ou não reconheceis que Cristo está em vocês? Olha que coisa grande. Vocês não reconhecem que Cristo está em vocês, veio habitar em vocês? Se é que já não estáis reprovados. O que é uma pessoa reprovada? Ouviu, não creu em nada, largou tudo. Vocês entendem isso, meus irmãos? Então, vamos terminar. Vamos lá para Romanos. De novo. Capítulo 10. Você já está pronto para dar esta aula, hein? O que ele diz? Ele diz... Versículo 14, como invocarão aquele de quem nada ouviram? Como é que vai invocar alguém que nunca ouviu nada a respeito? Como é que vai crer em coisas do Evangelho que nunca ouviu nada a respeito? Como crerão naquele de quem nada ouviram? Como ouvirão se não há quem fale essas coisas? E como vão falar se não forem pessoas enviadas por Deus? Como está escrito, quão formosos são os pés do que anunciam coisas boas. Agora, Isaías já profetizou que seria assim, olha lá. Mas nem todos obedecem ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou em nossa pregação? E assim a fé evangélica, produzida pelo conhecimento do Evangelho. A fé ela vem pelo ouvir, ou pela pregação, ou ouvir e a pregação vem pela palavra de, presta atenção, parece fraco isso aqui, vem pela palavra de Cristo. O que é a palavra de Cristo? A nova aliança. O que diz Hebreus 1:1?
havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais. Quem são os pais? O pessoal do Velho Testamento. Falou pelos profetas. Qual é a palavra de Cristo? Deus falou aos pais, ao pessoal da lei do Velho Testamento, pelos profetas de muitas maneiras e muitas formas. Nos últimos dias nos falou por quem? Pelo Filho. Qual é a palavra de Cristo? O que ele veio falar nos últimos dias. E o que ele falou? O Evangelho da graça de Deus. Foi isso que, essa é a pregação de Cristo. Mas nos últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro sobre todas as coisas e pelo qual também fez o universo. Para terminar, eu posso ouvir coisas dentro da igreja que me destroem, que me escravizam, que me tornam religioso. Ou posso ouvir coisas dentro da igreja que me libertam. Se eu ouvir o Evangelho, eu sou liberto. Totalmente liberto. Então a fé verdadeira vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Fala assim, amém.